Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de outubro de 2025. Putin, o sonho de grandes ofensivas acabou. E na realidade eu acredito que ele é ameaçado por confronto entre os militares e a elite russa. E ele está numa posição delicada por causa disso. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui, você vê a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, aqueles que gostarem, tenho certeza que vocês vão gostar, assim vocês fortalecem o canal. Peço também que compartilhem com as suas redes sociais, isso é muito importante, e o canal precisa para ficar cada vez mais fortalecido. E recomendem também o vídeo. Eu conto com vocês, façam seus comentários que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, é importante destacar que o sonho de grandes ofensivas, o sonho de tomar a Ucrânia acabou. Isso não existe mais. Eles têm lá uma pequena parte da Ucrânia que acredito que poderão perder, acho que vão até perder, vai ter que ser devolvido para a Ucrânia, porque a Rússia está quebrada. E isso gera uma insatisfação muito grande, essa quebradeira da Rússia, porque ela está afetando aqueles que apoiavam a operação especial, essa figura grotesca e sem nenhum valor esse nome, e mesmo a guerra que não tem um valor, porque foi uma guerra assassina. Ela assassinou ucranianos, cometeu crimes contra a Ucrânia, mas também contra o próprio povo russo, que ele mandou eles para a morte, sem nenhum motivo justo para isso. Então, hoje está havendo, em silêncio, mas está havendo um confronto entre o ditador Putin e os mais altos escalões da economia, os oligarcas, né? Não que eles sejam maus em si, talvez até sejam, mas na realidade eles que tocam a economia, porque são os presidentes, os donos, os principais acionistas das grandes empresas russas que davam força para a economia, que geravam empregos, que pagavam salários, né? Onde a qualidade de vida vivia, porque justamente a economia precisa deles para sobreviver, como em qualquer país do mundo. Isso é normal, né? Lá chamam de oligarcas, né? Aqui não chamam assim. Então está vendo, e também a liderança militar da Rússia, os generais cresce uma ameaça na realidade para o Putin, isso, né? Ele sente, acredito que é uma ameaça para ele, mas ele ainda tem muito poder. Quero frisar isso, deixar claramente, né? Eu acho que não tanto quanto antes, mas ele tem muito poder. Por que nem tanto quanto antes? Porque quando ele estava governando no tempo de paz, quando ele assumiu a primeira vez, ele prometia uma coisa para o povo: prosperidade e segurança. E até a Rússia ia crescendo, ela estava entrosada na economia mundial, tinha empresas estrangeiras lá, que ele, quando começou a guerra, já no primeiro ano foram todas embora, até por causa das sanções, né? Ou seja, a Rússia ficou depenada com a saída. Como é importante o capital estrangeiro em qualquer país, hein? Isso seja lá, seja no Brasil, seja na Europa, na Argentina, seja no Paraguai, em qualquer lugar. É muito importante o capital internacional, porque eles trazem tecnologia, geram novos empregos e sustentam muitas famílias, e a qualidade de vida do país cresce, né? Então, apenas esse paralelo e esse exemplo. E eles não tinham noção disso. Aí eles começou a destruição da economia da Rússia. Quando ele dizia que a Rússia ia bem, ela conseguiria se manter sozinha, quando isso mostrou-se ser uma balela. E isso agora há uma crescente compreensão disso, que acredito que nem os oligarcas entendiam e nem os generais, né? Dos mais altos escalões do país. Eles não entendiam, eles achavam que o Putin estava certo, e de que a guerra agora com a Ucrânia, eles agora mudaram, foi um erro, e de fato foi um erro. Os fatos mostram isso, os fatos comprovam isso, e eles hoje perguntam, quando essa guerra vai terminar? Ou seja, eles agora estão mais conscientes, ilusões de fantasia sobre libertação da opressão, nazismo, aquela bobajarada toda que a Ucrânia nunca existiu, que foram as razões para essa que ele chama de SVO, né? A Operação Especial. Tudo isso acabou, foi levado embora. O único que ainda acredita e insiste, faz discursos ameaçadores, né, através como do ventríloco ali do Dmitry Medvedev, que ameaça o mundo com guerra nuclear. Isso é tudo um absurdo. Também é um grave erro,
e que tem que ser encerrado o mais rápido possível, né? Para a Rússia não perder mais, para a Rússia não ficar pior do que está, que ela já está muito ruim, vai demorar décadas para ela se levantar. E ela se levantou mais rapidamente a outra vez, porque o mundo achava que o comunismo acabou. E o comunismo não acabou, eles foram educados naquela escola, eles só não chamam de comunismo. Porque eles também são empresários, eles estão na corrupção, ganharam muito dinheiro, mas não acabou. Está lá, comandado por um ex-oficial da KGB, um núcleo da KGB que está em volta dele, que talvez eles ainda acreditem, mas talvez nem muito mais, tanto, né? E vão acabar ficando sozinhos também. A percepção do fracasso e da insensatez da guerra está se tornando mais evidente até mesmo para aqueles que antes estavam confiantes na vitória e justificavam as ações, os excessos, os crimes cometidos pelo exército do Kremlin, pelos moscovitas do Kremlin. Mesmo que não são todos moscovitas, eles vêm, mas é o exército de Moscou, comandado pelos, como a gente fala em ucraniano, Moskali, né? Mesmo que eles não permitam falar francamente, ou eles até não se permitam, porque existe uma lei que põe na cadeia quem for contra essa guerra, essa SVO do ditador da Rússia, todos eles entendem perfeitamente que é a hora de acabar. As palavras até de correspondentes de guerra agora estão no sentido contrário à guerra, né? As percepções são reais, são adequadas, eles estão lá no teatro de operações e sabem o que está acontecendo, né? Que o mundo não é aquilo que as mentiras que eles falavam, que eles apregoavam, né? A ideia está mudando e não exclui um forte choque. Esse que é o perigo, né? Não exclui um forte choque entre Putin e os mais altos escalões e a liderança militar da Rússia. Eu acredito que isso não está excluído se ele continuar nessa posição firme e levando cada vez mais o país à destruição e à morte. Nós temos que nos lembrar que à medida que a situação econômica da Rússia piora, as defesas ucranianas como se mantêm. Eles não estão entrando nas defesas ucranianas, elas não estão colapsando, né? E as facções da elite em Moscou, elas estão manobrando para obter posições em um futuro incerto, elas não querem perder, né? Porque o objetivo deles é duplo, na realidade, né? Proteger lucros e privilégios obtidos durante a guerra, porque eles também obtiveram, eles fabricaram armas, fabricaram munições, etc., né? Fabricaram produtos de logística para a guerra, o povo que se lixe, mas quem deu essa linha é o ditador da Rússia, né? Mas eles querem manter as posições, né? E é uma coisa difícil, porque essa economia de guerra vai parar. Então, se antes, por exemplo, eles fabricavam 400 tanques por mês, né? Na guerra não vai precisar de tudo. Sem guerra, quando a guerra acabar, acho que vai ter que agora reerguer a economia, não vai precisar de tudo isso. Então, a empresa que fabricava material bélico vai fugir do lucro. Então, eles estão manobrando, estão se articulando, né? E o ditador está preocupado com a desunião e a ansiedade dessa elite, tanto militar quanto a econômica. Porque essa desunião e a ansiedade da elite em relação ao futuro, que ela possa minar a coesão do regime russo. Eu acho que já minou, né? Eu acho que já está minada. E aí o Kremlin introduziu mecanismos legais sem precedentes para redistribuir riqueza sob a bandeira de segurança nacional. Desde aqueles suspeitos de deslealdade, mesmo que mínima, ou de laços ocidentais que eles possam ter, até indivíduos que podem ser menos competentes, mas comprovadamente apoiam o Putin. Isto coloca as elites num dilema de prisioneiro ao estilo russo, em que a estratégia mais segura é demonstrar lealdade exagerada, bajulação ao imperador, enquanto seminam silenciosamente os rivais para sobreviver no conflito. Ficou uma política de puxar o tapete, de um fazer uma cama de gato para derrubar o outro. Quando a guerra na Ucrânia começou, a elite russa entrou em estado de choque primeiro, né? Também foi pega de surpresa. À medida que o Ocidente impôs sanções de proibições de viagens, os cidadãos oligarcas, os ricos e politicamente ligados da Rússia convenceram-se que as suas vidas que eles tinham anteriores à guerra tinham acabado. Eles foram sancionados, seus bens foram congelados em Londres, em Berlim, em Paris, etc., em Mônaco, etc., né? As perdas em campo de batalha foram se acumulando rapidamente e muitos consideraram a invasão um erro catastrófico,
que de fato foi um erro catastrófico. Agora eles estão cientes disso, e agora aqueles que ainda tentam sobreviver, sendo contrários à guerra, eles se fazem parecer para o ditador da Rússia, que estão a favor, e bajulam, né? Entre aspas, puxam o saco para manter as suas posições, mas não teriam nenhum pudor se houvesse um arranjo, uma situação em que eles tenham que parar a guerra, de ficar inclusive contra o próprio ditador. Hoje a cúpula da Rússia, a elite da Rússia está num dilema, e eu acredito que o ditador também, porque ele está mais frágil, ele está fragilizado, e ele, por causa disso, corre risco. E ele justamente tem medo. Se ele parar a guerra agora, ele pode parar. Se ele parar a guerra agora, o que vai acontecer? Ele pode ter que desaparecer do poder, ele não vai estar mais no poder. E não se sabe como ainda. Então ele tenta levar, prorrogar o mais rápido possível, só que é o dilema. Está afundando cada dia, cada minuto, cada segundo mais a Rússia, em que ele manter essa guerra no ar. Mas ele também está mais preocupado com a segurança dele, dos leais a ele, que ele tem certeza que tem alguns, e da sua própria família. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Aqui você viu a verdade, é muito importante, eu conto com você. Também dê o like, tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhem com suas redes sociais, é importante, fortalece o canal, recomendem. E façam os seus comentários sempre bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.